Olá, queridos irmãos e amigos. No texto que está em Lucas, capítulo 11, dos versículos 11, 12 e 13, Jesus nos diz o seguinte: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Vamos meditar, queridos, a respeito da maldade humana. Jesus, quando usou essa associação, quando fez esse comparativo, algumas pessoas até imaginam que foi uma coisa branda, uma forma bem-humorada de colocar, mas na verdade Jesus usou termos importantes, contundentes para o seu momento. Hoje em dia nós vivemos numa era em que não conhecemos aqui no Brasil famílias passando fome. Temos famílias com limitações, com necessidades, até com problemas de alimentação, mas não passando fome, com problemas de não terem tudo o que querem. Mas o grande problema hoje que nos aflige são outros. Os medos dos pais são outros. Nós temos mais medo, por exemplo, de traficantes, de bandidos, de violência. O que ameaça as nossas crianças, nossos jovens hoje em dia, são coisas diferentes, são males modernos. Seria como hoje, parafraseando o comparativo de Jesus, seria como hoje dizer: qual pai cujo filho lhe pede um livro e ele lhe dará uma droga? Qual pai abandonaria o seu filho com medo? Qual pai deixaria seu filho à noite na rua para ser exposto aos bandidos? Isso é um termo, é um comparativo que toca nossos corações, porque é a realidade que vivemos. Naquela época, aquele era o grande problema. Existiam crianças que morriam de fome, existiam famílias que não tinham nada o que fazer para alimentar seus filhos, e aqueles que podiam sustentar suas famílias, que tinham suas famílias bem supridas, reconheciam essa terrível ameaça. Então, quando Jesus usou essas palavras, ele tocou profundamente no coração daqueles que estavam ouvindo. As pessoas que estavam ao redor de Jesus entenderam a gravidade e a seriedade do que ele estava dizendo. Então, naquela sua palavra, naquele seu discurso, ele nos traz dois grandes ensinamentos para todos nós. O primeiro deles é que os homens são maus. Os homens não são bons, são maus. E isso nós temos alguma dificuldade de assimilar, porque os nossos conceitos de mal e de bom não são exatamente bíblicos. Um certo homem a quem eu falava do Evangelho, ele disse: eu não preciso me arrepender, eu não tenho do que me arrepender, eu não fiz nada de errado, então eu não preciso desse perdão que Jesus oferece. Isso é um equívoco, não daquele homem em particular, mas de muitos, talvez a grande maioria dos homens, de acharem que não são tão maus assim, não precisam de grandes mudanças, porque são pessoas boas. Inclusive, nós crentes conhecemos pessoas, podemos conhecer pessoas de dentro da igreja que podem se considerar bons. Alguns dizem assim: eu era mau e agora eu fiquei bom. Não ficamos bons, nós somos maus. Não há um homem bom, não há um bom sequer. O próprio Jesus advertiu aquele que se aproximou dele e o chamou de bom mestre, lá em Mateus 19:17, quando ele disse: por que me chamas bom? Não há um bom sequer, senão o próprio Deus. É claro que ele estava mostrando para aquele homem que ele estava, sem querer, reconhecendo que Jesus era o próprio Deus, por causa da sua palavra. Então, os homens são maus. Esta é a primeira verdade
daquele ensinamento de Jesus. Então, queridos, vale a pena meditarmos sobre o que é a maldade. Por que temos tanto medo desse título? A maldade, na verdade, não tem nada a ver com o impulso ou o desejo de destruir. A maldade não é o que nos faz ser destrutivos, não é a maldade. Na verdade, o desejo de destruir era o ódio, não é a maldade. A maldade é tão somente não querer o bem, não fazer o bem. Não ser bom é ser mal. Só Deus é bom e nós não somos iguais a Ele. E muitos de nós não querem ser igual a Ele. E é por isso que nós somos mesmo maus. Isso é a maldade que há em nossos corações. Quando fazemos o bem, esse bem que fizemos está ligado a uma resposta. Queremos algo em troca. Fazemos o bem para não sermos punidos, para termos algum tipo de reconhecimento, mas não por amor aos outros, não por amor aos estranhos, não somente em busca da felicidade plena de todos, mas porque não queremos ser penalizados com o que entendemos ser mal. Então o bem que vem de nós tem esse caráter e não se configura, não dá nem para comparar com o bem que vem de Deus. Então é uma grande verdade, somos maus. E a quem Jesus estava se dirigindo? Jesus estava falando com que tipo de gente? Aquelas pessoas que estavam ao redor eram pessoas, vamos dizer, quase cristãs, pessoas que aceitariam Jesus como Senhor, eram crentes. Jesus estava falando a respeito da importância de se insistir em oração, ou seja, eram pessoas que oravam, que estavam aprendendo sobre como orar melhor. Um pouco antes, uma dessas pessoas perguntou: Senhor, nos ensine a orar. Então Jesus estava ensinando a respeito da oração. Eram crentes, não eram pessoas avessas à verdade, estranhas à pessoa de Jesus. Eram pessoas que reconheciam a palavra de Deus, reconheciam as promessas de Deus, estavam ao redor de Jesus, tentando assimilar, comparar Jesus com aquele Messias que muitos esperavam. Então eram pessoas assim como nós, que queriam ser boas. Aqui então nós entendemos, queridos, que quando Jesus diz que os homens são maus, Ele está falando de todos nós. Nós também somos maus e também precisamos da bondade do Senhor. A segunda verdade que nós encontramos nesse texto é a respeito da dádiva que Jesus promete àqueles que buscam a Deus. A única dádiva que de fato está na promessa da salvação é o Espírito Santo. O texto nos diz: quanto mais o vosso Pai Celeste não vos dará o Espírito Santo a quem lhe o pedir. Ele não prometeu benefícios materiais, privilégios, não prometeu fortunas, saúde, não prometeu nenhum tipo de benefício físico. O benefício imenso que o Senhor promete em sua palavra, em seu ensinamento, é uma ligação com o reino de Deus. É a presença do Espírito Santo que faz com que sejamos parte do reino de Deus, do reino espiritual que já existe. O apóstolo João, no seu evangelho, logo no iniciozinho do evangelho de João, capítulo 1, no versículo 12, ele diz que aquele que aceita Jesus é feito filho de Deus, passa a ser da família de Deus. Esse é o benefício que o Senhor promete a quem o busca, é receber o Espírito Santo em seu coração. O Espírito Santo é uma pessoa divina e ele tem todas as qualidades e virtudes do próprio Deus Pai. Inclusive ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É como se ele pudesse se desfacelar em bilhões de partes e uma dessas partes entrar no coração daquele que o busca. Por eu querer o Espírito Santo, uma dessas partes entra em meu coração e passa a viver comigo, faz parte da minha vida, faz com que meu coração
faça parte da vida do Senhor. É assim que funciona a vida do convertido. É isso que acontece no coração de uma pessoa que aceitou a Jesus e recebeu o Espírito Santo, ou seja, que procurou o Senhor, queria uma mudança e recebeu essa dádiva, a presença do Espírito Santo em sua vida. E a partir daí então é que as transformações físicas começam a acontecer. As transformações a partir dos pensamentos diferentes, das atitudes diferentes, da visão diferente. E é por isso que muitas mudanças materiais podem vir a ocorrer. Não porque Deus as promoveu, mas o Senhor nos deu condições de promovê-la. E a quem se dirige, a quem se destina essa promessa de Jesus? Quem é o destinatário dessas palavras de Jesus? São todos aqueles que o buscam. São todas as pessoas, qualquer pessoa que queira o Espírito Santo, independentemente de que família nasceu, se é uma família de nobres, uma família de simples, independentemente de que tradição religiosa tinha, se era uma família, se nasceu numa família de crentes, de católicos, de pentecostais, de umbandistas, de espíritas, de qualquer que seja a tendência religiosa, o entendimento religioso, qualquer um pode rogar ao Senhor querendo a sua dádiva, independentemente de nação. Nós entendemos que o mundo está dividido entre o mundo cristão. Eu estava lendo uma reportagem que falava do Ocidente como o lado cristão do mundo, mas independentemente de onde tenhamos nascido, se foi no Brasil, se foi na França, se foi na Arábia, na China, na Rússia, na Índia, não importa onde, qualquer que seja a nossa naturalidade, a nossa nacionalidade, qualquer ser humano na terra pode estender a mão para o Senhor e dizer: eu quero essa dádiva, e vai receber. E o que é necessário pedir a Deus? Como pedir essa dádiva? É dizer: eu aceito o que Jesus está falando, eu aceito o que Jesus ofereceu. Ele disse que eu não era bom e eu preciso reconhecer essa verdade, querer abandonar a minha maldade, ou seja, me arrepender da minha maldade e aceitar o dom do Espírito Santo que Jesus promete aqui nessa palavra. E a partir deste dom, desta dádiva, deste presente, a minha vida começa a ser transformada. Então, nos voltemos para o Senhor e peçamos a Ele para que mude os nossos corações. Esta é a palavra de Jesus a cada um de nós nesta noite. Que Deus então abençoe a sua palavra aos nossos corações. Um grande abraço.